Fala meu amigo, fala minha amiga que vai fazer a prova da Polícia Federal para escrivão. Vem comigo que hoje a aula vai ser show de bola. Bom, pessoal, você que está prestando o concurso tem que entender uma coisa em relação à arquivologia, banca CESP em geral, tá? A banca CESP ela é muito apegada a conceitos. Então, o que eu vou buscar trabalhar nessa nossa aula de hoje? Eu vou buscar centralizar em pontos específicos da sua disciplina, relacionando os pontos e os seus conceitos. Basicamente, o nosso aulão vai bater 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto relacionado ao conceito geral de o que é um arquivo. O segundo aspecto relacionado às classificações mais importantes. O terceiro aspecto em relação a 2 classificações importantes e o último aspecto em relação a princípios. Então, basicamente, isso que eu vou falar. Bom, o que é arquivo? O que é arquivo? Arquivo é conjunto de documentos. Então, coloca ali, arquivo igual conjunto de documentos. Perfeito. Esses documentos, quando são documentos de arquivo, eles significam uma soma de 3 elementos. Qual que é o primeiro elemento? Suporte. O que é um suporte? Suporte é o meio onde a informação está. Depois de um suporte, eu tenho uma informação. O que aquele documento quer tratar. E o terceiro elemento de um documento de arquivo é uma finalidade funcional. Essa, pessoal, esse terceiro elemento aqui é o que diferencia o documento de arquivo. É o que diferencia o documento de arquivo de qualquer outro documento. É o que diferencia o documento de arquivo de qualquer outro documento. Tá certo? Por isso que eu tenho essa finalidade funcional num documento de arquivo. Por quê, pessoal? Biblioteca tem documento? Tem. Porém, é um documento que não tem finalidade funcional. Qual que é a finalidade de um documento de biblioteca? Pesquisa, né? Museu tem documento? Tem lá um suporte com uma informação. Mas por que não é um documento de arquivo e sim um documento de museu? Qual que é a finalidade? Histórica. Histórica também pode ser de pesquisa, né? Então, finalidade muda, não é a finalidade funcional. O que é a finalidade funcional? O que significa finalidade funcional, pessoal? Finalidade funcional é cumprir alguma função na administração. Um exemplo, por favor, uma matrícula. Qual que é a função que a matrícula tem? Qual que é a função que a matrícula tem numa escola? Comprovar, certificar que o aluno está matriculado. Posso dizer então que é um documento comprobatório? Claro, comprova fatos, tá certo? Bom, como é que chama um documento que, quando ele, além de comprovar fatos, ele é utilizado em um processo, documento legal, tá? São coisas diferentes, tome atenção nisso, tá? Então, cumprir alguma função na administração nesse sentido. Além disso, nós também temos que entender os princípios. Eu vou passar dos princípios, depois eu vou para a classificação. Princípios, pessoal. Princípios. Quais são os princípios? Primeiro princípio, que não há a mínima possibilidade de você escolher, de você esquecer, porque senão o bicho vai pegar. Tá? Primeiro princípio, que não é a mínima possibilidade de você esquecer, senão você vai se quebrar na prova. O princípio espero que você já tenha falado alto, proveniência. O que é o princípio da proveniência e seus subprincípios? O princípio do respeito aos fundos, princípio do respeito aos fundos. Também é o princípio que diz relação
a você respeitar a ordem original, também posso colocar aqui respeito à ordem original, e o princípio também da territorialidade. O que é o princípio do respeito aos fundos, da proveniência, do respeito à ordem original ou da territorialidade? Ou da territorialidade. É aquele princípio que vai averbar, é aquele princípio que vai dizer que o documento que veio, certo? Que veio de determinado arquivo deve ser, todos esses documentos que vieram de um mesmo arquivo devem ser arquivados juntos. Devem ser arquivados juntos. Este é o princípio da proveniência, o princípio mais importante, tá? A Banca CESP pode até dizer o seguinte: atente, se inscreva no seu material que eu vou ditar. Atente, se inscreva no seu material que eu vou ditar. O princípio da proveniência é o princípio que dá vida a fundo de arquivo. O princípio da proveniência é o princípio que dá vida a fundo de arquivo. Por quê, pessoal? Porque o princípio da proveniência é o princípio mais antigo e é em virtude dele que eu vou começar a acumular documentos. Lembra, pessoal, que esses documentos podem ser gerados pela própria organização ou recebidos de terceiros, São duas formas distintas de movimentação, tá certo? De movimentação. Perfeito isso, pessoal. Tome bastante cuidado com isso. Outro princípio aí perfeito. Quando eu não tenho proveniência, quando não aplico proveniência, eu aplico pertinência. Então, quando não aplico o princípio da proveniência, eu aplico o princípio da pertinência ou pertinência temática. Que é, se não for organizar os arquivos, os documentos de acordo com a sua proveniência, eu vou organizar os arquivos segundo o tema. Se eu não aplicar proveniência, eu vou aplicar pertinência. Entendemos isso? Se não aplicar proveniência, eu vou trocar aqui, senão você vai se confundir. Não aplicando, vou fazer um esqueminha para ficar melhor. Aqui, asterisco. Não aplicando. Proveniência. Aplicou pertinência. Lembrando que essa pertinência pode também ser chamada de pertinência temática. Então, quando eu não aplico pertinência, eu vou aplicar proveniência temática. Ou proveniência só, tá bom? Entendido? Maravilha. Outros princípios que são bem importantes também. O princípio da cumulatividade. Que vai dar nome, vai trazer dois nomes novos. Novos não, né? Você já trabalhou, mas dois nomes que são importantes na hora da nossa prova. O fundo aberto, que significa o quê? Empresa trabalhando. Tome cuidado, tá? Empresa trabalhando, ou organização trabalhando, ou instituição pública trabalhando. Qualquer coisa no sentido que esteja trabalhando, tá certo? Fundo aberto ou fundo fechado. É chuva isso, não? Caraca, brother. Fundo fechado é quando a empresa
não opera. Por quê, pessoal? O que é fundo? Opera. O que é fundo? Fundo não é conjunto de documentos? Se fundo é conjunto de documentos, como é que uma empresa que não está trabalhando vai gerar fundos? Não faz sentido. Como é que uma empresa que não está trabalhando não vai gerar fundos? Certo? Então é complicado, tá? É complicado você pensar nesse sentido. Então esse é o princípio da cumulatividade. Outro princípio importante, pessoal, é o princípio da unidade, também chamado de princípio da unicidade. Todo documento, ele é único no caráter da sua formação. Todo documento ele é único no caráter da sua formação. Lembre-se, né? Eu posso ter dois documentos que tenham sido feitos pela mesma pessoa, tenham mais ou menos a mesma estrutura, seja o mesmo tipo de documento, mas eu nunca vou ter dois documentos iguais. Né? Atente-se a isso. Princípio da cumulatividade, princípio da unidade. A gente vai ter outros princípios que são importantes. Tem um princípio também que já aparece às vezes na nossa prova e a gente não pode perder, que é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade é um princípio bacana que faz você entender que todo documento de arquivo, ele nasce com a função de atender a administração, com a finalidade funcional. Ele nasce para atender o que nós chamamos de seu valor primário. De forma alguma a intenção que a gente tem é prejudicar alguém. Por isso é o princípio da imparcialidade. É um princípio que demorou para ser cobrado em prova, mas também quando veio forte. Claro que o princípio mais importante é o princípio da proveniência, mas o princípio da imparcialidade ele aparece bastante justamente pela dificuldade de você compreender ele, né? Então é importante você lembrar isso. O princípio da imparcialidade é aquele princípio que vai dizer que todo documento ele nasce para atender seu valor funcional. Se num segundo momento ele vai ter outro valor que não funcional, não era isso que ele queria, no fundo, tá certo? Perfeito. Vamos falar agora sobre, riscou aqui, princípio 1, vamos falar sobre classificação. Ficou alto. Classificação. Lembro, classificação é um tipo de questão que quando aparece é uma classificação complicada, é um tipo de classificação que as classificações já acabam morrendo um pouquinho. Algumas são bem importantes. Primeira delas, gênero. Gênero tem a ver com o quê? Basicamente com o suporte. Existem vários tipos de gêneros, vários tipos de suporte. Alguns que, por exemplo, sonoro você não vai esquecer, né? Sonoro, textual, filmográfico, microfilme, que é quando é microfilmagem, micrográfico. Aí tem um que a gente costuma esquecer, que a gente não consegue lembrar, que é iconográfico. O iconográfico são imagens. Qual que é a diferença entre iconográfico e filmográfico? Filmográfico são imagens dinâmicas. Iconográfico, imagens estáticas. De novo. Micrográfico é o microfilme, filmográfico, imagens dinâmicas, iconográfico, imagens estáticas, fotos, tá? Melhor que imagens, você bota fotos. Tem também as cartesianas, cartográfico, mapas, plantas aquelas arquitetônicas, sabe? Também é interessante você falar. Gênero seria o suporte. Outra classificação que é interessante você ter é a classificação segundo função, é a classificação segundo valor. Valor a gente pode entender como motivo do uso.
Qual que seria o motivo do uso? É a mesma coisa que valor. Lembrando que esses valores, eu posso ter mais de um valor. Né? Eu posso acrescentar valores ou ter somente um valor. Dificilmente eu vou ter só um valor, né? Posso ter mais de um valor. Pode ter... lembrando que aqui a gente também vai ter o informático, né? Ainda mais nos dias de hoje. Informático. O informático você tem que pensar assim, preciso de computador para fazer essa leitura, então pendrive, nuvem, o CD, obviamente, DVD, obviamente, né? Aí são coisas que a gente não consegue entender. Valor, tá? O valor é o porquê que eu estou usando aquele documento. Você pode ter um valor informativo, você pode ter um valor informativo, você pode ter um valor legal, você pode ter um valor probatório, você pode ter um valor administrativo, legal, informativo, probatório, administrativo, contábil, valor legal, informativo, probatório, administrativo, contábil, histórico, se for o motivo de uso, aí você percebe que o histórico já é um valor secundário, e aí você vai ter dois tipos de valores que merecem um certo destaque, que eu já vou jogar para o lado, que seria o valor primário e o valor secundário. E o valor secundário. Lembrando, pessoal, que o valor secundário também é chamado de valor permanente. Aí muita gente pergunta isso para mim, Marco, o valor permanente e o valor secundário são a mesma coisa? Se você for no dicionário de terminologia arquivística, que eu disponibilizei para vocês, inclusive na apostila, né? É um link, acesso aberto. Você vai ver que você for buscar lá no dicionário valor secundário, vai ter um conceito, né? Que é qualquer valor diferente do valor primário. E se você for buscar lá valor permanente, vai estar escrito ver valor secundário, que significa dizer, são conceitos afins. Valor secundário é qualquer valor diferente do valor primário. Uma vez que ele passa a ter valor secundário, ele não pode mais ser descartado. Por isso que eu chamo esse documento de valor permanente. Por isso que eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira idade. Na primeira idade eu chamo de fase corrente, na segunda idade eu chamo de fase intermediária e na terceira idade eu vou chamar de fase permanente, justamente por causa disso, tá? Eu vou dar um tempo no valor aqui e falar de primário e secundário no início do quadro, porque é importante pra caramba essa parte de valor. No fundo, se a gente tivesse que parar e falar somente sobre um tópico, se eu tivesse somente um tópico para falar com vocês, eu poderia passar e dar uma aula de uma hora de valor e de ciclo vital arquivístico, que seria exatamente o que vai aparecer na sua prova. Bom, a sua prova tem o que nós chamamos de um conceito chamado de ciclo vital arquivístico. Certo? O que é o ciclo vital arquivístico? É o ciclo de vida do arquivo. Nesse sentido, pessoal, eu vou ter dois valores. Deixa eu só botar na mesma cor que eu vou usar lá, senão a gente vai se complicar. Eu vou ter dois valores, o valor primário, o valor secundário. Em que pese eu tenha dois valores, eu tenho 3 idades. Por isso que essa teoria também se chama de teoria das 3 idades. Quais são as 3 idades? A primeira idade, a segunda idade
E a terceira idade. E a terceira idade. O que acontece com a primeira idade? A primeira idade tem um nome, chama fase corrente. Então, é primeira idade ou fase corrente. A segunda idade é segunda idade ou fase intermediária. É segunda idade ou fase intermediária. E a terceira idade é terceira idade ou fase permanente. Todo documento nasce primário, todo documento nasce na primeira idade, mas nem todo documento vai chegar na terceira idade. Mas nem todo documento vai chegar na terceira idade. Primeiro, a primeira idade, pessoal, a gente vai ter o que a gente chama de valor primário ativo. Qual são as duas principais características dos documentos de valor primário ativo, dos documentos de fase corrente? Primeira coisa, documentos que foram recém-criados. Documentos novos, recém-criados. Documentos que têm alto fluxo de consultas. Documentos recém-criados, alto fluxo de consulta. Então são três características importantes. São documentos de valor primário, ativos, recém-criados, com alto fluxo de consulta. Lembra, pessoal, normalmente esses documentos estão descentralizados. Descentralizados no sentido de que cada unidade, cada setor vai ter o seu próprio arquivo. Por que isso, pessoal? Porque se eu preciso de uma consulta frequente, não valeria a pena eu jogar o meu arquivo lá na ponte que caiu, né? Eu colocar meus documentos lá longe e ter que ficar indo lá consultar o tempo todo. Você concorda comigo? Que bom. Então, esse é o valor primário recém-criado, amplo fluxo de consultas. O que acontece é que através de uma transferência, está escrito aqui transferência, acho melhor deixar grande, escrito transf, do que esse negocinho borrado aqui. Através de uma transferência, pronto, esse documento sai da sua segunda idade da sua primeira idade para a sua segunda idade. Qual que é uma das principais características do documento da segunda idade? Ele ainda tem valor primário. Primeira pegadinha, pessoal, primeira pegadinha bem clássica de prova, CESP também, é a seguinte: documento de segunda idade com valor secundário, porque daí o cara que não estudou morre nessa. Porque ele pensa, bom, se na primeira idade o cara tem valor primário, na segunda idade ele tem valor secundário. Na segunda idade ele conserva o valor primário, porém ele tem um valor primário realmente que não é igual ao da primeira idade. É um valor primário que a gente chama de valor semi-ativo. Perfeito? É um valor primário que a gente vai chamar de valor semi-ativo. Perfeito. Esse valor primário, esse valor primário semiativo, ele tem uma característica importante. Ele tem duas características bem bacanas. A primeira é que são documentos que já não têm um amplo fluxo. Então você vai dizer assim, tem médio fluxo. E uma expressão que ele também pode usar aqui, que é alto fluxo, aqui ele vai usar médio fluxo de consultas. Se você quiser anotar aqui uma expressão que a banca gosta também, abre aspas para mim ali. Quando ele fala de amplo fluxo de consultas ou alto fluxo de consultas, ele ainda pode dizer assim, os documentos são consultados de forma frequente.
E aí, nesse caso do médio fluxo de consultas, ele vai dizer assim, os documentos de segunda idade não são tão consultados com tanta frequência ou com baixa frequência de consulta. Tá aqui, médio fluxo. E além disso, e a principal característica dos documentos de segunda idade, e por isso que a gente chama eles de fase intermediária, é que eles estão aguardando prazo. Aguardando prazo. Para o que eles estão aguardando prazo? Para dois momentos. Para o que a gente chama de recolhimento, ou descarte. Recolhimento para onde? Recolhimento é um movimento que um documento faz para ingressar na terceira idade. O nome disso é recolhimento. Recolhimento é o que um documento faz para ingressar na terceira idade. Marco, pode ocorrer uma movimentação que eu chamaria de recolhimento da primeira idade até a terceira? Pode, não é comum. Caso ocorra, eu vou chamar de recolhimento. Não é comum. Caso ocorra, vou chamar de recolhimento. Porque recolhimento é todo movimento que faz este documento ingressar na terceira idade. Recolhimento é todo movimento que faz este documento ingressar na terceira idade. Beleza? Perfeito. Então, aguardando o prazo de recolhimento quando ele for para a terceira idade, ou descarte quando ele for para onde? Para onde que é o descarte, pessoal? O descarte é o nosso querido e amado temaki aqui, certo? O lixo. Perfeito? É o lixo. Recolhimento é o quê? Recolhimento é quando ele vai ingressar aqui, tá bom? Perfeito, então entendemos isso. O que acontece na segunda idade também que é importante é você entender que na segunda idade eu vou ter uma característica fundamental, que é este documento, ele pode voltar à primeira idade caso seja necessário, né? A gente tem o princípio, um dos princípios que eu não coloquei aí, mas se quiser colocar, que é o princípio da reversão, né? Quando eu posso reverter, caso necessário, o arquivamento do documento. Então é possível voltar sim. E outra característica importante da segunda idade é que aqui a centralização é obrigatória, né? Lembra que eu falei que na primeira idade os documentos eles podem ser descentralizados e normalmente são, mas não é obrigatório. Agora, no caso da segunda idade, obrigatoriamente os documentos têm que ser centralizados. Principal justificativa que pode aparecer na sua prova é em questão dos custos, né? Normalmente, as entidades, as organizações públicas, elas estão num local mais centralizado da cidade. Basta você aqui, que é de Florianópolis, Santa Catarina, perceber que o TJ, a Assembleia Legislativa, o próprio Ministério Público Estadual, o próprio Ministério Público Federal, estão em posições estratégicas, estão em posições, digamos assim, muito boas. Tribunal de Contas, né, são bem centralizadas. Câmara de Vereadores, Prefeitura e assim sucessivamente. São bem centralizadas. Normalmente, esses imóveis, eles acabam incorrendo num aluguel muito alto. Não valeria a pena eu ter uma sala nesse local com imóvel com aluguel alto, para botar única e exclusivamente um monte de arquivo, um monte de papel, que já não é mais utilizado com frequência, que vai ficar lá simplesmente aguardando o prazo. Nesse sentido, a gente faz o que a gente chama de centralização obrigatória. O que seria uma centralização obrigatória? A administração pública, de maneira voluntária, compra um terreno ou aluga um terreno numa região mais afastada. Se você é aqui de Florianópolis, em Florianópolis, você vai ter na região da Palhoça, né, que seria a grande Florianópolis, um local mais afastado da região central, onde você tem lá o arquivo do Tribunal de Justiça,
tá certo? Então, eu acredito que lá é de todo o judiciário mais Ministério Público. Eu acredito, não tenho certeza, tá certo? Então, é exatamente isso que ocorre, tá bom? Então, você vai ter o que a gente chama de centralização obrigatória. Indo um pouquinho além, mas por uma questão realmente de ser um pouco mais chato, não que possa parecer, poder sempre pode, mas vale a pena, já que me deu um insight, vale a pena falar. Aguardando o prazo, existem dois tipos de prazo. Existem dois tipos de prazo que são mais comuns de serem aguardados. Um prazo que eu vou chamar de prazo legal, né, que é o prazo de um vencimento de um direito, tá? Então eu posso esperar um prazo de vencimento de direito ou um prazo simplesmente precaucional, né? Um prazo que por precaução da administração. O prazo de vencimento de direito eu chamo de um prazo prescricional. Eu estou simplesmente aguardando um direito caducar. E o outro prazo seria um prazo precaucional. O que seria um prazo precaucional? Um prazo por precaução da administração, seja ele qual for. Perfeito? Bom, em relação a esse prazo, antes que eu chegue efetivamente no terceiro, você tem a tabela de temporalidade, que eu vou falar, só deixa eu finalizar o terceiro e eu vou falar o terceiro, da tabela de temporalidade. Beleza? A terceira idade, pessoal, é o que a gente vai chamar da idade onde a gente tem o valor secundário. Logo o valor que a gente chama de valor permanente. O valor secundário ou valor permanente. O valor secundário ou valor permanente, já vou colocar aqui permanente também para você não esquecer. Permanente. O valor secundário ou valor permanente não permite mais que este documento seja descartado. Então, ele é um documento que não pode ser descartado. Não pode ser descartado. Por não ser mais possível descartá-lo, ele passa a ter um valor permanente. Essa é a grande lógica. Aqui ele vai ter um valor histórico-cultural, vai ter um valor histórico-cultural, normalmente se torna objeto de pesquisa e ele passa a ter acesso aberto e fica sob custódia do Arquivo Nacional aqui. Acesso aberto. Se por um acaso esse documento tinha alguma restrição de acesso, a gente vai falar sobre restrição de acesso lá nos tipos de classificação, tá? A gente vai falar que seria o secreto, ultrasecreto. É importante a gente falar que há uma possibilidade de restrição, porém, se ele tinha alguma espécie de restrição, você vai ter o que nós chamamos de acesso aberto, beleza? Beleza, tá? Isso seria, pessoal, o que a gente tem de terceira idade. É o que a gente tem de terceira idade. A sua principal pergunta é quem que vai disciplinar essa bagunça toda? Quem que vai discutir, quem que vai falar, quem que vai querer, quem que vai dizer se isso funciona ou não funciona, como que vai ser, você vai fazer nesse sentido, ó. É a tabela da temporalidade. A tabela da temporalidade é um instrumento pela qual a administração pública disciplina todas essas movimentações que a gente vai ter aqui. Então é a tabela de temporalidade que vai disciplinar essas movimentações. Então está aqui o nome da bendita tabela de temporalidade. O que acontece, pessoal? A tabela de temporalidade ela vai nos dar dois elementos fundamentais. Que seriam o prazo de guarda e a destinação. Lembre-se, tá, pessoal? Você não precisa decorar nenhuma tabela de temporalidade, não. O que você precisa
É ler, é saber interpretar. Naturalmente, na hora da prova, a CESP ela coloca para a gente a destinação e o prazo de guarda, e ela coloca ou uma questão conceitual perguntando o que é uma tabela de temporalidade. Então a tabela de temporalidade, caso você queira falar, a tabela de temporalidade é o instrumento pelo qual, aliás, o instrumento é pelo qual a administração é o instrumento pelo qual a administração disciplina o prazo de guarda e a destinação dos seus documentos. Disciplina o prazo de guarda e a destinação dos seus documentos. Então, a tabela de temporalidade é um instrumento pelo qual a administração disciplina o prazo de guarda e a destinação dos seus documentos. A instituição também você pode pensar nesse sentido. Como é que é a cara, o jeitão? Tá? Pode vir diferente, mas qual que é o jeitão mais normal que a gente tem de uma tabela de temporalidade, tá? Só vou desenhar o jeitão mesmo que a gente pode encontrar na nossa prova, tá? Você vai ter, deixa eu colocar em preto. Você vai ter aqui o documento, o nome do documento, né? Obviamente. O nome do documento. Aí você vai ter a fase corrente. Fase corrente. Fase intermediária. Intermediária. E aí você tem duas possibilidades. Ou ele coloca assim: valor secundário, ou ele coloca descarte. E aí eu vou dar dois exemplos. Vou dar dois exemplos para vocês. Exemplo 1. Então tá aqui o nome do documento, por exemplo, documento exemplo 1. Aí ele coloca pra gente assim: 2 anos, 3 anos, X. Aí ele coloca assim pra gente: exemplo 2. Exemplo 2. Aí vai botar aqui 2 anos. Vou botar exatamente a mesma coisa para você ver a diferença. X. Vamos lá. Aí ele vai te perguntar o seguinte: joga no quadro aqui pra gente, eu vou falar. No documento exemplo 1, o documento... Joga no quadro ali, já. Ali no documento aí, ó. Isso. Exemplo 1. No documento exemplo 1, o documento passará em guarda 5 anos. Certo ou errado? Em exemplo 1, o documento passará em guarda 5 anos. Certo ou errado? Certo, pessoal, porque quando ele fala em prazo de guarda, e faço isso de propósito, ele está nesse momento aqui, ó. Prazo de guarda. Prazo de guarda é a fase primária do documento. Então, corrente mais intermediária, 2 mais 3 igual a 5. Quando ele faz assim para a gente perguntar a destinação do exemplo 1 é o descarte, certo também, porque quando ele fala de destinação, ele está aqui. Entendemos isso? O documento passará em fase corrente, o documento 2, o exemplo 2, passará em fase corrente 3 anos ou 5 anos. Não. Fase corrente é só essa parte aqui, 2 anos. Então o documento passará em fase corrente 2 anos. Durante 2 anos, o documento 2, o exemplo 2, é objeto de consultas frequentes.
Durante 2 anos, o documento 2 é objeto de consultas frequentes. Fase corrente é objeto de consultas frequentes, certo? Durante 2 anos. Então tome cuidado com isso, pessoal. A prova pode te dar, ela vai te dar tabela de temporalidade, claro. E o que ela vai te cobrar? Ela vai te cobrar especificamente um ponto muito claro, a interpretação dessa tabela. Então há 2 formas da tabela aparecer na sua prova. Sobre o prazo de guarda e a destinação, tranquilo, não há problema. Ou, perguntando conceitualmente, ou quando ela estiver questionando sobre uma tabela de temporalidade que ela venha te colocar. Certinho? Certinho? Então tome bastante cuidado com isso. Tome bastante cuidado com isso. Por que eu digo tome bastante cuidado com isso? Porque de uma forma bem pontual, ela vai te pedir uma interpretação. Se você não conseguisse interpretar a tabela não sabendo o que ela significa, aí você quebra a cara, tá? Aqui vão ter tantos outros documentos. A tabela de temporalidade ela não se restringe a 2 documentos não, tá? 3 pontinhos aqui, reticências. Perfeito? Agora, outra pergunta possível sobre exemplo 2 é: sua destinação é a guarda permanente. Sua destinação é a guarda permanente. Correto. Por que está correto, pessoal? Porque se ele assinalou aqui que vai ter valor secundário, é guarda permanente. Depois de 2 anos, o exemplo 1 é transferido para a guarda permanente. Certo ou errado? Depois de 2 anos, o documento 1 é transferido para a fase permanente, para a guarda permanente. Errado. Por quê? Depois de 2 anos ele é transferido, correto, mas ele é transferido para a fase intermediária e não para a guarda permanente. Inclusive, o documento 1 nem sequer é recolhido para a guarda permanente. O documento 1 ele é objeto de descarte por parte da administração depois de 5 anos. Deixa eu te dizer por quê. O documento 1, exemplo 1, é objeto de descarte da administração depois de 5 anos, 2 mais 3, 5. O que vai acontecer? Ser descartado. Como é que você tem que visualizar esse ciclo vital arquivístico? Você tem que visualizar da seguinte forma: o que acontece no primeiro momento do documento, fase corrente? Durante quanto tempo ele passa na fase corrente? 2 anos. Depois de 2 anos ele é transferido para a fase intermediária. Então 2 anos transferido para ficar mais 3 anos na fase intermediária. Na fase intermediária ele está aguardando seu prazo. Seu prazo para quê? Seu prazo para quê? Seu prazo para recolhimento para a guarda permanente ou descarte para o lixo. Onde que vai estar a resposta? Quando eu pergunto para que ele está sendo... qual o prazo que ele está aguardando, né? Por que ele está aqui, qual o prazo que ele está aguardando, eu vou olhar para a destinação, porque é a destinação que vai ser o que vai ocorrer depois desses 3 anos. Então, passados 3 anos de fase intermediária, ele vai ter que ter uma destinação. Por quê? Venceu o prazo prescricional ou venceu o prazo precaucional. Venceu um direito ou venceu o período pelo qual a administração entendeu que precisava guardar aquele documento. Certo? Perfeito. Então é um grande cuidado que você tem que ter aqui nesse sentido, tá? É um grande cuidado que você tem que ter aqui. É a destinação nessa lógica. Outro cuidado que eu peço que você tenha, tá? É não confundir transferência com recolhimento. Transferência ocorre entre documentos de valor primário, o que significa dizer obrigatoriamente que o movimento ocorre entre documentos de valor primário, de mesmo valor. Tá? Eu saí da primeira para a segunda idade, só há transferência nesse caso, primeira, segunda idade. A movimentação da segunda idade para a terceira idade eu chamo de recolhimento. Ou, porventura, a movimentação da primeira idade para a terceira eu também chamo de recolhimento. Tá? Não há a mínima possibilidade de você ter recolhimento, não vou nem brincar para que você não se confunda.
tá? Então, aqui eu tenho recolhimento, aqui eu tenho descarte, aqui eu tenho recolhimento, aqui eu tenho descarte. Eu sinalizo na tabela de temporalidade qual a movimentação que vai ser feita. Beleza? Cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com isso. Basicamente, pessoal, na prova, eles vão, como já falei, te pedir, ou vão pedir a sua tabela de temporalidade, o questionamento conceitual, ou eles vão te pedir para interpretar uma tabela de temporalidade que eles venham a ter dado. Tá certo? Perfeito. Uma terceira classificação, então parei de falar sobre valor, uma terceira classificação segundo a espécie. Certo? Há diversas espécies, mas duas são bem importantes, tá? Duas são bem importantes, que são, não vou nem colocar ali, são as pactuais uni ou bilaterais, tá certo? Contratos bilateralizados ou alguma obrigação unilateralizada, não precisa se preocupar tanto com isso. E o tipo, que também aparece de vez em quando, já mais raro, o tipo também é chamado de tipificação da espécie, né? Então você vai estar lá, lei de responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, nossa famosa LRF, certo? O que é a lei de responsabilidade fiscal? Lei é o tipo, que tipo? Enunciativo ou um tipo legal? É um tipo legal, né? Tipo lei. Uma espécie, aliás, enunciativo, que é uma opinião, ou legal, que é uma lei, tá certo? Então, tá aqui o tipo e a tipificação. O tipo seria a lei, seria a responsabilidade fiscal. Lei é espécie, tipo é a responsabilidade fiscal. Você também pode entender por tipificação da espécie. Só tem mais 15 minutinhos, um pouco menos até que isso, então eu vou só dar uma passada rápida no que a gente pode ter na nossa prova relacionada a algo chamado de natureza do assunto, tá? 5. Natureza do assunto. Natureza do assunto. De maneira geral, você vai ter dois tipos de assunto, tá? Dois tipos da natureza do assunto dentro do documento. O documento que a gente vai chamar de documento ostensivo, ou o sigiloso. Sigiloso. O documento sigiloso é aquele documento que há sigilo, que há algum grau de sigilo. O ostensivo é aquele que prescinde de sigilo, é aquele que prescinde de sigilo. Aí você vai ter os tipos, tá? O bababá de sigilo, mas não é esse o ponto. A minha grande dúvida é acesso aberto, acesso restrito. Você pega lá também na lei os casos de restrição, o ultra secreto por 25 mais 25, lembra que o máximo que um documento pode ter de restrição, de sigilo, no caso do ultra secreto, 25. O 25, pessoal, ele é possível ele ser estendido este prazo por igual período. Então, 25 mais 25, 50 anos. Já apareceu questões que diziam assim, depois de 6 anos o documento tem acesso público. Aí muita gente ficou pensando, mas depende do documento, depende. Não, quando ele falou depois de 100 anos, ele quis dizer assim, mas às vezes não tem, porque ele não tem acesso público, porque ele não vai ser valor permanente, mas não. Depois que passaram-se os 50 anos, em caso de ultra secreto, tá? Em caso de ultra secreto, você vai ter... então qualquer documento, falou 51 anos, ele vai ter acesso público, independente do tipo dele ou de qualquer coisa. Porque a lei não vai permitir que ele tenha um nível de sigilo maior, tá? Um grau de sigilo maior do que isso.
que significa sigilo, né, pessoal? E como é que a administração pública, outra coisa que pode aparecer, e como é que a administração pública vai colocar este grau de sigilo? A partir de dois elementos. Quanto maior o dano causado pelo acesso àquela informação, maior o sigilo, maior o prazo de sigilo. Então, quanto maior o dano que o acesso àquela informação causará, quanto maior o dano que o acesso àquela organização causará, maior o grau de sigilo que eu irei admitir, digamos assim. Maior o grau de sigilo que eu irei admitir, maior o grau de sigilo, maior o prazo de sigilo. Maior o grau, maior o prazo. Lembrando que sigilo significa selo, né? Então, tem esse sentido, também é bem possível. Essa parte fica bem dentro da lei de acesso à informação. Essa parte fica bem dentro da lei de acesso à informação. Você vai entender bem essa parte na lei de acesso. Pode tanto cobrar dentro da lei de acesso, quanto dentro da parte de arquivologia. Tá certo, pessoal? Basicamente é isso, tá? As nossas últimas aulas relacionadas à conservação de documentos também são interessantes você dar uma olhadinha, que eu não tive tempo, sob hipótese alguma, também não vou querer atropelar nesses últimos 5 minutos para fazer uma coisa meio morta, então dá uma olhadinha lá naquela matéria, lá naquela parte também bacana. O que é importante você fazer, eu gosto bastante de dar essa dica lá nos alunos. Esse aulão vai ficar disponível para você e é muito interessante que você fortaleça muito nessa semana de reta final, que eu costumo chamar de última semana, você fortaleça muito os exercícios, tá? Fortaleça muito os exercícios. Por que eu digo para você fortalecer os exercícios? Porque na hora da prova é o que você vai fazer. Então, algumas matérias você realmente vai ter que abrir mão, você não adianta ficar correndo atrás de coisas que você não aprendeu até agora. Então, se não aprendeu até agora, não aprende mais, vai embora, toca a ficha naquilo que realmente tem importância. Toca a bola e quebra tudo em cima daquilo que você está forte. Durante muito tempo a gente fica pensando assim, estou tentando aqui estudar mais as disciplinas que eu não sei e estou deixando um pouco as disciplinas que eu sei. Na reta final você tem que inverter essa lógica. Você tem que dar tudo nas disciplinas que você sabe e, claro, continuar forte nas disciplinas que você não sabe. Porque o ponto que você vai ganhar na disciplina que você manda bem e o ponto que você vai ganhar na disciplina que você manda mal é o mesmo ponto. 1 para 1. Exceto se essas disciplinas estiverem em questões percentuais, né? Em questões que um peso diferentes, que não é o nosso caso aqui. Então, tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso. A nossa prova, agora sendo específico para a prova da PF, ela cobra da gente uma quantidade enorme de questões de informática, então a sua concentração é natural. Eu acredito que a gente vai ter aí uma média de 12 questões de arquivologia na sua prova. Então, a sua prova cobra 36 questões de informática, o que me obriga a te dizer, cara, se você não aprendeu direito administrativo, vai estudar informática. Não adianta agora você ficar só estudando direito administrativo, porque você tá difícil, é uma parte você não sabe, mas todo mundo vai bem. Cara, vai estudar informática. 36 questões numa prova de 120 é uma proporção absurda de questões de informática. Então, claro que contabilidade também é importante, claro que arquivologia é importante, e esse foi meu objetivo durante todo o curso dado até aqui. Porém, eu tenho que ser bem sincero com você e desapegado até em respeito à minha própria disciplina, de que você tem que se concentrar bastante nas questões de informática. Faça tudo que a CESP tiver de informática. Se você puder fazer tudo de todas, ótimo, faça tudo de todas. Mas o tempo é restrito e o melhor uso do tempo é a sua melhor possibilidade. Minha grande dica em relação agora ao seu dia anterior à prova, se você tiver alguma revisão marcada, se você gosta de fazer revisão na pré-prova, faça, mas faça um favor, faça sua revisão até às 7 horas. Descanse à noite, descanse, coma leve, fique em casa, relaxe, não adianta virar madrugada estudando. Não adianta você perder uma noite de sono, se não fez até as 19 horas do dia 15, né? Se você não fez até lá, não vai ser lá que as coisas vão mudar.
não vai ser por isso que as coisas vão mudar. Então tome bastante cuidado com esse mito que acaba envolvendo aí, de dizer que a gente tem que estudar bastante, até o último minuto. Se antes da prova você gosta de dar uma olhada no material, tudo bem, dá uma olhada. Às vezes, quem sabe, você até, naquela olhada prévia ao material, você não pega algum conteúdo específico. Porém, no fundo, não é isso que vai fazer a diferença. É o que você fez até agora. Mas fique à vontade, se quem quiser levar material. Eu não gosto, mas eu sempre deixo essa disposição, tá bom? Muito obrigado pela sua parceria aqui no Curso Energia. Muito obrigado por você ter confiado na gente, ter confiado em mim para a sua preparação. Dou a você uma excelente prova, dou a você todos os meus mais sinceros cumprimentos por ter terminado essa jornada. Um forte abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente aqui no Energia Concursos. Até mais.